Bíblia Sagrada, Josué, capítulo 13. Josué reparte a terra que tinha conquistado. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que fica de resto é esta: todos os termos dos filisteus e toda a Jesur, desde Sior, que está defronte do Egito, até ao termo de Ecrom, para o norte, que se encontra ser dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus e de Gaza, e do Asdod, e do Asquedom, e do Gade, e do Ecrom, e os Eveus, desde o sul também toda a terra dos cananeus, e Meará, que é dos sidônios, até a Feca, ao termo dos amoreus, como também a terra dos Gebalitas, e todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baal-Caade ao pé de Monte Hermon, até a entrada de Ramate, todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente faze o que a terra caia a Israel em sorte por herança, como já no tenho mandado. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos e meia da tribo de Manassés, com a outra meia tribo os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança, a qual lhes deu Moisés, da além do Jordão, para o oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor, desde Aroé, que está à borda do ribeiro de Armon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amoreus, que reinou em Esbom, até o termo dos filhos de Amon, e Gileade, e o termo dos Gesureus, e dos Maacateus, e todo o monte Hermon, e toda a Bazã até Zalca, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei. Este ficou o resto dos gigantes que Moisés feriu e expeliu. Porém os filhos de Israel não expeliram os Jeruseus, nem os Maacateus, antes Jesur e Maacate habitaram no meio de Israel até o dia de hoje. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Assim Moisés deu a tribo dos filhos de Rubem, conforme as suas famílias. E foi o seu termo desde Aroé, que está à borda do ribeiro de Amon, e a cidade que está no meio do vale, de toda a campina até Medeba, Esbom, e todas as cidades que estão na campina de Bom, Baamote, Baal, Bet, Baal, Meon e Jaza, e Quedemote e Mafaate, e Kiriataim, e Zibna, e Zerete Saar, no monte do vale, e Bet-peor, e Asdod Pisga, e Bet-Gesimote,
e todas as cidades da campina, e todo o reino de Zeon, rei dos amoreus, que reinou em Hesbom, a quem Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian, e Evi, Requem, e Zur, e Ur, e Rebá, príncipes de Zeon, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a fio da espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, como os mais que por eles foram mortos. E foi o termo dos filhos de Rubem, o Jordão, e o seu termo. Essa é a herança dos filhos de Rubem, segundo as suas famílias, com as cidades e as suas aldeias. E deu Moisés a tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Jazer, e todas as cidades de Gileade, a metade da terra dos filhos de Amon até Aroé, que está defronte de Rabá, e desde Hesbom até Ramate-Mispa e Betomim, e desde Amanaim até ao termo de Debir, e no vale Bet-Harã e Bet-Ninra, e Sucote e Safon, que ficara de resto no reino de Zeon, rei de Hesbom, mas o Jordão é o seu termo até a extremidade do mar de Quinerete, da além do Jordão, para o oriente. Essa é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, com as cidades e as suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, que ficou a meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias, de maneira que o seu termo foi desde Naanaim, mas todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades. A metade de Gileade e Astarote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã, foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Isto é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, da além do Jordão, de Jericó, para o oriente. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhe tinha dito. Assim seja.